O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos.
Boa noite, meu irmão. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus com vocês aí. Podemos queixar, não. Isso, tá ótimo, né? Estamos sobrevivendo. Isso. Então vamos dar início aos nossos trabalhos. Uma boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nessa noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada, que nós possamos colher neste momento de reflexão que a nossa companheira Elaine Tornel trará como tema Allan Kardec, o homem e o meio. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre. Assim seja. Elaine, a sala é sua, estaremos aqui ao lado. Pois não, muito obrigada, queridos amigos. É uma alegria muito grande estarmos juntos na noite de hoje para conversarmos sobre o nosso grande amigo codificador. As biografias dele são muito boas. Teríamos de ter um seminário para conversarmos tudo, não é? Mas vamos, então, tentar nos ater aos pontos principais da vida desse missionário de Jesus. É muito difícil nós separarmos a doutrina do mestre Allan Kardec, porque ela representa também tudo de equilíbrio, tudo de bom que ele sempre foi e continua sendo. Ele imprimiu nela o equilíbrio e o bom senso que ele sempre possuiu. Então, mas nós não podemos falar nele, na sua, como homem, o meio que ele vivia, sem também encerrarmos com a sua missão, para que a gente possa compreender, então, todos os lances da vida dele que o levaram a exercer essa missão brilhantemente dada por Jesus. Então, vamos recordar que ele era filho único do casal João Batista e Joana Luísa Rivail, e nasceu na cidade de Lyon, uma cidade que já havia sido, na época que os romanos dominavam a Gália, já havia sido a capital das Gálias. E nós temos acompanhado, através dos romances emanelinos, né, o quanto ela foi também a cidade dos mártires, depois de Jesus. Então, ele fez os primeiros estudos lá, e, quando estava em torno de 10, 12 anos, ele foi encaminhado para estudar com o grande mestre Pestalozzi, na Suíça, em Verdun, na Suíça, que ele recebia alunos superdotados para orientá-los. Era um trabalho feito com muito amor, com muita pedagogia. Realmente, o Pestalozzi foi um grande missionário. E ele imprimia nos alunos, principalmente os mais brilhantes, como o pequeno Leon, ele imprimia neles a mesma segurança, a mesma alegria, o mesmo desejo de servir, de fazer o bem. Era uma dinâmica muito interessante, humana, inclusive de atender àquela pobreza que residia perto do castelo onde estava a escola. E ele ficou ali até em torno dos 18, 19 anos, quando então se formou e veio para Paris para poder trabalhar como professor. Nessas alturas já falava vários idiomas, tinha um conhecimento muito vasto de filosofia, de linguística, de todos os assuntos de filosofia daquela época que eram ministrados na escola da qual ele viera. Então, ele foi para Paris e começou a escrever e conseguiu
trabalhar como professor, aperfeiçoando o método de Pestalozzi. Chegou a publicar mais de 20 livros que foram adotados pelo governo nas escolas francesas. E era muito célebre, muito conhecido, recebeu vários prêmios, famoso pesquisador, muito culto e também magnetizador, que ele havia aprendido com Pestalozzi, questão da magnetização, que Pestalozzi também se dedicava a ela. Então, quando a gente pensa no Hippolyte Léon Denis Arrivaille, e quando nós olhamos aquele retrato que nós temos dele, que é um retrato posado, um retrato que ele está sério, nós não temos ideia do temperamento jovial e alegre dele. Há várias descrições de amigos íntimos dele, dizendo como ele era alegre, jovial, gostava de receber os amigos para conversar coisas elevadas, sempre brincando, sempre muito seguro e muito feliz. Mas ele era realmente um homem do século XX. Casado com Amélie Boudet, não tiveram filhos e os dois professores se dedicavam aos alunos. Ele chegou a criar, em Paris, uma escola para alunos pobres, na Rua des Sèvres, e acabou, depois de alguns anos, tendo de fechá-la porque o governo mudou a orientação das escolas e só ficaram as escolas confessionais católicas. Ele teve de fechar com grande prejuízo e muita tristeza a escola que era para orientar e ajudar aqueles menos favorecidos de dinheiro que não podiam pagar escolas caras. Mas ele continuou ali, humanista, atendendo às ideias racionalistas, continuou trabalhando com magnetismo com vários amigos, e ele era um homem normal do século XIX, sem nenhuma excentricidade. Então, vocês vejam como a personalidade dele influiu na nossa doutrina. Vocês vejam que é uma doutrina sem nenhum ritual, sem nenhum apetrecho de culto, exatamente como ele era equilibrado, sensato, objetivo no trabalho intelectual e espiritual. Aí chegou à França também as mesas girantes, que estavam vindo também dos Estados Unidos, de outros países da Europa, que era a diversão que eles tinham após o jantar, à noite. E ficavam brincando com as mesas que giravam, que respondiam perguntas como a batida, duas batidas, sentavam em volta das mesas, colocavam as mãos sobre elas para poder fazer perguntas às mesas e a mesa ia respondendo como a batida era sim, duas era não, depois passaram a ter as letras do alfabeto, uma batida era A, duas era B, e assim sucessivamente, e iam anotando em cadernos as respostas. E os amigos dele, que eram também magnetizadores, o senhor Carlotti, principalmente, muito animado, o senhor Jafé, convidaram para ele assistir essas experiências das mesas girantes. Ele disse, eu sou um homem muito ocupado, não tenho tempo para essas brincadeiras. E o Carlotti e o senhor Jafé insistiram muito que ele fosse, pelo menos, assistir uma reunião dessas na casa da Madame Plené-Maison. E depois de muita insistência, ele aqueceu. Quando ele chegou lá, estavam todos naquilo que era considerado uma grande diversão à época, brincando com as mesas. E ele ficou muito intrigado com aquilo, imaginando que podia ser magnetismo, o que poderia ser aquilo. Já que as pessoas que estavam ali eram muito sérias, não estavam brincando apenas com desonestidade, estavam se divertindo, mas com seriedade. E, terminadas as reuniões que ele assistiu, ofereceram a ele alguns cadernos com as perguntas e as respostas que eles diziam ser dos espíritos. E ele levou aqueles cadernos para casa, estudou-os e chegou à conclusão que, se aquilo fosse verdade, era uma coisa muito séria. Ia desvendar um novo mundo
porque os espíritos estavam falando dos públicos. E ele, então, começou a frequentar assiduamente as reuniões, até que chegaram nas reuniões as médiuns de uma família, que é uma história muito interessante, vindas da Ilha da União, nas costas da África, cujo pai tinha uma fazenda lá, era uma possessão francesa, e ele fornecia açúcar para a França. E Napoleão mandou chamar todos aqueles que forneciam o açúcar para reunir e resolver como fazer, já que estava entrando açúcares de outros lugares lá, prejudicando o negócio. Mas foi interessante que eles lá na Ilha da União, a esposa e as duas filhas, a Julie e a Caroline de 16 anos, a Julie de 14, brincavam na casa da família Boudin com as mesas girantes também. E a mãe Clementine também participava das reuniões com alguns empregados. E certa vez eles informaram que um navio que havia saído de lá com um grande carregamento de açúcar havia naufragado num determinado ponto da viagem. E falaram com o pai, que não acreditava nisso, e ele disse, vamos aguardar, porque até vir a notícia demora. E realmente, tempos depois, veio a notícia de que o navio havia naufragado no mesmo local, e o espírito havia informado que morreram todos, e não sobrou ninguém. Tempos depois, um outro espírito avisou para eles que eles iriam para Paris. E a família ficou alvoroçada com essa ideia, né, de ir para a capital, e o pai disse, impossível, meus negócios estão aqui, eu nunca poderei ir para Paris. Mas o espírito, que chamava-se Zéfiro, confirmou, não, vocês irão para Paris, sim. Lá vocês terão uma grande tarefa a executar. E assim que daí a tempos, Napoleão mandou chamá-lo para Paris. E eles fizeram a viagem longa de navio, não é? Para chegar, naquela época, tudo era muito difícil, em Paris. Durante a viagem, o comandante do navio percebeu que eles também mexiam com as mesas girantes, que era uma moda, uma grande moda na época. E falou, olha, quando vocês chegarem em Paris, eu vou lhes dar o endereço da minha parente, chamada Madame Pleine-Maison, vocês a procurem, que ela também gosta de brincar com as mesas. E chegando, então, a Paris, eles foram à casa da Madame Pleine-Maison, numa dessas reuniões que o professor Hipólito Leon Denizar Rivaio assistiu. E as meninas eram grandes psicógrafas, embora mexessem com a cesta de bico, que era uma cesta que punha-se na ponta dela um lápis, elas colocavam levemente a mão nas bordas da cesta, e a cesta Então, ele ficou impressionado de ver as meninas tão jovens com aquela possibilidade tão grande. E ele passou a frequentar assiduamente as reuniões, inclusive na casa da família Boudin. Faziam também reuniões com a cesta de bico, com a ardósia e tudo mais. E aí, dessas reuniões, veio um espírito que se chamava Zéfiro, que falou que era amigo dele de muitas encarnações, porque viveram juntos nas Gálias, quando ele era um sacerdote chamado Allan Kardec, e que ele estava ali para ajudá-lo, para poder contribuir com o trabalho que ele precisava de fazer. Durante as comunicações, depois que ele examinou aqueles cadernos, com muitas perguntas tolas, mas muitas perguntas filosóficas interessantes, ele ficou intrigado, querendo pesquisar mais para descobrir o que estava por detrás daquela situação.
E aí ele começou a fazer reuniões sistemáticas com as meninas médiums. Além delas, tinha também a Ruth Celine Jaffé, filha do senhor Jaffé, que tinha 19 anos, filha do senhor Rustan, que tinha 19 anos, e que tinha vários cadernos psicografados de mensagens do mundo espiritual. E ela passou todo esse material para o professor examinar. E ele ficou deslumbrado, porque haviam ali perguntas de alta filosofia, perguntas muito sérias, embora muitas também muito tolas, mas as respostas sérias eram muito maiores em grau e intensidade. Nesse ínterim apareceu também uma outra menina médium chamada Hermance de Faux, de 13 anos. Desde pequena, ela recebia, sem querer, a mão dela mexia e ela, como um médium mecânico, psicografava coisas incríveis, romances, grandes diálogos, e enquanto ela conversava com as pessoas na sala, e ela não conseguia parar o movimento da mão. E ela foi uma das que também se uniu a ele, ao professor Hipólito, para poder trabalhar nas perguntas que ele desejava fazer. Então, com isso, mudou o rumo da reunião. Embora, em vez de perguntas tolas, ele começou a fazer perguntas profundas. E as cestas respondiam através das meninas médiums. E ele ficou intrigado com aquilo e quis descobrir o que estava por trás daquilo. Quando uma vez ele recebe uma mensagem do Espírito Verdade, que dizia que ele possuía uma missão a esse respeito, que ele estava livre para aceitar ou não a missão, porque ela seria muito difícil. Ele sofreria muitas calúnias, muitas perseguições, teria muitos inimigos, muitas intrigas e ficaria muito fatigado, porque a missão que queriam dar para ele era muito grande e muito séria. Foi então que ele resolveu aceitar a tarefa, a missão, independente das dificuldades que o Espírito avisou que ele teria. Nós sabemos agora, depois de muito tempo, que ele também havia sido John Hus, no século XIV, que trabalhou muito em prol do Evangelho, trabalhou muito em prol da melhoria daquela região onde ele trabalhava como tcheco. E ele realmente, nesse trabalho, ele não foi poupado. Porque quando a gente pensa no missionário da estirpe de um Kardec, nós imaginamos que tudo ficou muito fácil para ele poder exercer a missão dele. Mas, na verdade, não foi assim. Ele teve de fechar o colégio por causa dos padres. Ele perdeu 2 vezes todo o dinheiro que tinha com sócios, um tio que era jogador e outro sócio que quebrou. E eles lutavam, ele e Amélie, com grandes dificuldades financeiras, morando num apartamento de fundos muito simples, de 2 quartos, para poder sobreviver com a vida cara que era a vida de Paris. E ele, então, como era muito inteligente, sabia muito matemática, começou a fazer escritas como contador para lojas, para firmas, e com isso ele ia se mantendo. Não houve a mínima facilidade, como a gente pensa às vezes que os missionários têm, não é? Ele teve de ser testado e atestar a sua fidelidade àquela causa que ele estava abraçando. Então, muito didático, começou a colocar em ordens aquelas perguntas e aquelas respostas, vendo que dali saíam realmente grandes soluções da filosofia, grandes ideias para o futuro da humanidade. Então, vocês vejam, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, o prefácio, ele fala: para coisas novas são necessárias palavras novas. Por isso, ele não queria que se confundisse espiritismo com espiritualismo, que era uma coisa muito geral. Então, nós vamos ter as palavras de espírita e de espiritismo, ou doutrina espírita.
que é uma ciência, e também, na época, ele achava que era mais filosofia, até que depois ele concluiu que, além de ciência e filosofia, ela era também uma religião. E para montar o Livro dos Espíritos, o primeiro Livro dos Espíritos, ele fez alguma coisa muito interessante. Ele começou a trabalhar com mala direta, onde ele sabia que existiam médiuns, e aquilo estava uma avalanche na Europa toda. Ele mandava a mesma pergunta para vários médiuns e aguardava a resposta. E geralmente a resposta vinha idêntica, não nas palavras, mas no sentido. E ele começou a ver que atrás daquilo tudo havia realmente inteligências possantes, brilhantes, para trazer uma nova doutrina. E ele conseguiu montar um livro muito simples, com 501 perguntas. Foi impresso na tipografia do senhor Danty, amigo dele, mas uma impressão muito mal feita, meio às pressas, e ele recebeu esse livro no dia 18 de abril, um sábado de manhã. Ele passou lá no Palais Royal, onde era a livraria e onde trabalhava o senhor Danty, e viu na vitrine o primeiro livro dos Espíritos impresso. Naquela época, por tipografias longe de Paris, muito modestas, porque todas as grandes tipografias estavam muito ocupadas. E como ele pagou do próprio bolso toda a impressão, ele foi ao primeiro andar e conversou com a senhora Danty a respeito do pagamento, como é que ia ser feito, e levou alguns volumes para casa. Então, quando a gente pensa hoje no lançamento de um livro, no lançamento de algo, nós sabemos que é uma coisa grandiosa, né? Com televisão, com rádio, com entrevista em lugares luxuosos e tudo mais. Mas não foi nada disso. Ele pegou alguns livros daquele, distribuiu alguns a caminho de casa, com amigos que ele encontrou, e levou os outros para casa. Foi assim que ele recebeu o primeiro Livro dos Espíritos. Só que o Livro dos Espíritos estava escrito com o nome que ele possuía quando estava nas Galhas, o pseudônimo de Allan Kardec. E ele dizia: não vou pôr o meu nome, porque se eu puser o meu nome, eu já sou muito conhecido e famoso, poderão aceitar essa filosofia, porque está embasada pelo meu nome. Eu colocando um pseudônimo, ela terá força sozinha. Se ela for verdadeira, ela terá força. Senão, ela será encerrada aqui mesmo. E ele aí, a partir do dia 18 de abril de 1857, nós podemos dizer que ele nasceu de novo com o nome de Allan Kardec. Depois, na segunda edição, ele havia feito 1.500 só na primeira edição, distribuiu todos. Na segunda edição, ele fez um pouco mais e já aumentou o número de perguntas para 1.118 ou 119, dependendo, porque tem uma que tem a letra A. E aí começou a se preocupar, porque todos liam e comentavam sobre o livro. E nós vemos a alegria dele ao reunir, 3 dias depois, em seu apartamento, os amigos das reuniões que colaboraram, as médiuns, para poder fazer oficialmente o lançamento do livro entre aquela equipe de amigos, de trabalhadores da primeira hora. De uma maneira simples, de uma maneira amorosa, fraterna, junto com os companheiros que acompanharam todo o trabalho dele desde 1955 até a publicação do primeiro Livro dos Espíritos em 1857. Quando a gente abre o Livro dos Espíritos, ficamos muito impressionados, porque a primeira pergunta que ele montou para os Espíritos responderem foi: que é Deus? Muito interessante, ele não perguntou o que é Deus, nem quem é Deus. Perguntou que, deixando aos espíritos superiores
liberdade para responderem. Então, a gente, quando estuda o Livro dos Espíritos, e cada vez que estudamos, nós ficamos mais admirados, não só com as respostas da espiritualidade, como também pelas perguntas que Kardec conseguiu fazer no entendimento daquela nova doutrina. Então, é muito interessante a gente pensar nisso tudo. No ano seguinte, em 61, aliás, 1961, sai o Livro dos Médiuns, que ele considerava uma continuação do Livro dos Espíritos, porque aí ia explicar o método com que se devia trabalhar com a espiritualidade, de uma maneira segura, simples, mas precisa. Depois, em 64, ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, e foi muito interessante, porque ele tirou um período de férias com a esposa e foram para uma zona rural, digamos assim. E lá ele ficou trabalhando noite e dia no novo livro, que ela também não sabia do que se tratava. Ele ficou escolhendo as mensagens, ficou escolhendo os títulos, né, o que ele iria aproveitar. Quando então voltaram para Paris, que ele fez o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que teve antes um outro nome, mais simples, e que depois ficou definitivamente o Evangelho segundo o Espiritismo. O terceiro livro foi O Céu e o Inferno, em 1865, onde ele tem depoimentos de vários espíritos sofredores e felizes durante as reuniões mediúnicas da Sociedade Espírita de Paris. Em 68, ele publicou a Gênese. E nesse ínterim, em 1858, no dia 1º de janeiro de 1858, ele iniciou a redação mensal da Revista Espírita, que hoje, graças a traduções e a publicações, nós temos 3 publicações de editoras diferentes, com todos os números da revista nos 13 anos que ele trabalhou nela. E é uma pena que muitos espíritas não a conheçam, porque essa coleção é maravilhosa, tem diálogos, tem respostas a cartas que ele recebia, ele faz algumas perquisições muito interessantes antes de colocar nos livros. Então, é uma revista sempre atualizada. Quando nós manuseamos a revista Espírito, os 13 volumes, nós aprendemos muito, muito mesmo, e acompanhamos o trabalho do nosso querido codificador. Ele cria também, em 1º de abril de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é muito interessante, que ele criou essa sociedade com vários companheiros, havia uma seriedade muito grande, não era permitido qualquer pessoa participar das reuniões, tinha de ser alguém que já estava entendendo um pouco da teoria espírita para participar. É uma coisa boa de nos lembrarmos em relação aos grupos hoje da mediunidade, não é? Porque era uma reunião que tinha o estudo e depois a parte mediúnica. E ele fazia questão, como presidente da sociedade, de prestar conta anualmente de cada tostão gasto com os livros, com a propaganda, com tudo que era com a manutenção do aluguel da sede, tudo mais, com muita honestidade, nos dando o exemplo de como administrar uma casa ou uma instituição espírita. E vejam vocês, com todo esse cuidado que ele possuía, certa vez apareceram lá 2 jovens russos, dizendo que eram espíritas e que vieram a Paris para conhecê-lo e conhecer o trabalho. Geralmente ele não permitia que entrassem. Conversou com eles e permitiu que eles assistissem à reunião. A surpresa dele foi muito grande quando eles voltaram para a Rússia e fizeram artigos desprezando o trabalho que o codificador exercia e executava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eles, na verdade, não eram espíritas ou não entenderam como era séria a reunião,
que eles queriam ver fenômenos espetaculares, né? E viram uma reunião equilibrada, com início, meio e fim, uma reunião coordenada por ele, uma reunião realmente séria. Quando a pessoa não tem um interesse em coisas sérias, né, ela não gosta das reuniões sérias. E assim ele ficou cada vez mais ciente de que não devemos deixar penetrar numa reunião quem não tem primeiro conhecimento teórico, como um médico que não pode ir por uma sala de anatomia para operar alguém, para ver e ajudar, se ele não fez a parte teórica antes, que de nada ele servirá e não entenderá o que está acontecendo. E isso é algo que no Livro dos Médiuns é muito claro para todos nós, para que nós tenhamos, não é, este cuidado de preservar a doutrina e a prática mediúnica de curiosos que permanecem na reunião sem nenhum interesse sério, apenas ou para fazer perguntas ou apenas para atrapalhar o trabalho espiritual, não é? Muitas vezes as pessoas escreviam para ele e queriam perguntar a ele coisas da doutrina, e ele dizia: por que não leem os livros? As respostas estão todas nos livros, não há necessidade de ficarem perquirindo. Da mesma maneira que hoje, muitas vezes, a pessoa já tem vários anos que está no movimento espírita, e ao invés de estudar e reestudar as obras básicas e as obras subsidiárias fiéis, quer que as pessoas deem para ela respostas prontas sobre todos os assuntos, mas não meditam, não se aprofundam em assunto nenhum. E isso realmente é muito grave, né? Então, nós temos em Allan Kardec, depois, mais outros livros que saíram, que é o Espiritismo, que é um resumo da doutrina, muito interessante, um livro muito bom, muito atual, O Principiante Espírita, e outros folhetos que ele distribuiu como a Obsessão, parece que depois foram unidos no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec não é o fundador da doutrina espírita, como está escrito no túmulo dele pelo pessoal do cemitério Père Lachaise. Ele, na verdade, não fundou a religião espírita, ele simplesmente se considerava um codificador, quer dizer, ele reuniu as orientações e as respostas dos espíritos e, com isso, se formou um corpo doutrinário. É muito importante que a gente lembre disso, não é? Agora, uma obra interessantíssima, que poucos também estudam, é uma obra que ele narra as viagens espíritas. Ele fez 3 grandes viagens, 1860, 1861 e 1862. E ele narra as experiências que ele teve. Naquelas estradas, vocês podem imaginar, esburacadas, viajando no outono para o inverno, em carruagens muito desconfortáveis. Ele e Amélie iam de cidade em cidade, convidados pelos espíritas daquelas cidades para conhecer os grupos espíritas. E ele teve grandes alegrias nessas viagens, porque ele pôde observar a fraternidade entre os espíritas, a seriedade, e que todos se tratavam como irmãos. Eu fico muito emocionada quando leio a viagem dele a Lyon, e que ele foi recebido na porta do centro espírita de lá por um operário chamado Diju. E esse operário era o presidente do centro. Então ele diz: olha, que doutrina maravilhosa, em que todos se encontram, tanto os intelectuais, quanto os operários, quanto as pessoas simples, quanto as pessoas importantes, sem nenhuma preocupação de hierarquia, sem nenhuma notícia de que vamos seguir as normas sociais, que é verdadeira fraternidade entre irmãos. E ele ficou muito impressionado como eles eram sérios, como levavam as reuniões de maneira correta e séria, seguindo exatamente as orientações dos livros, e como as mulheres também, ele elogiou muito no discurso dele, que é belíssimo, as mulheres presentes, que também trabalhavam desenvolvendo mediunidade e trabalhavam também dentro da casa espírita, junto com os companheiros,
para poder divulgar essa doutrina maravilhosa. Isso é um exemplo muito bom para nós, não é, queridos? Teve muitos problemas, como os espíritos informaram para ele, como o Espírito Verdade informou. Um grande livreiro de Paris foi perseguido politicamente e pela Igreja Católica, e ele se mudou para a Espanha. Estava morando na cidade de Barcelona. E esse companheiro pediu a Kardec que enviasse para ele várias obras e revistas para que ele pudesse divulgar a doutrina espírita lá na Espanha, em Barcelona. Kardec, então, encaixotou tudo e pagou todos os impostos e enviou o material para lá, várias obras. Só que quando chegaram na alfândega, lá em Barcelona, o bispo soube e confiscou as obras. Por mais que Kardec pedisse a devolução, então, das obras, que já estavam pagas todas as taxas, ele não devolveu e fez um auto de fé, chamado Auto de Fé de Barcelona, justamente no lugar que era muito comum e muito conhecido em Barcelona. E eles colocaram as obras todas empilhadas e puseram fogo em todas elas. E a comunidade ficou surpresa de ver aquilo que já havia muitos anos que não acontecia, matar ninguém na fogueira lá. E eles ficaram muito preocupados olhando aquilo, e muitos chegaram e pegaram um pouco da cinza para guardar de lembrança, e algumas páginas dos livros que estavam só chamuscadas. E aí os espíritos avisaram para ele: fique tranquilo, porque isso vai servir de propaganda para a doutrina nascente. De propaganda. Porque eles vão ficar curiosos agora de saber o que continham aqueles livros que foram queimados, que já há tantos anos não havia fogueiras lá em Barcelona. E com isso, realmente, houve uma multiplicação de interesse, de grupos, e eles começaram, então, a receber livros de um comandante de navio que estava em Barcelona, e quando viu aquele horror, disse em alto e bom som para todos ouvirem: fiquem tranquilos que a próxima viagem que eu vier a Barcelona, eu trarei os livros para vocês, e entregarei a cada um o livro que quiser. E fez isso durante muito tempo. Ele, então, que transportava os livros do navio dele para Barcelona. Então, vocês vejam que realmente a espiritualidade estava certa. Ele ia passar muitas dificuldades, mas o apoio do alto também era muito grande, não é? E aí ele fala para nós a respeito dessa multiplicação de grupos, né? Falando a respeito dos grupos se visitarem, dos grupos serem amigos. No livro dos médiuns nós temos várias orientações, não é? A esse respeito, para que possamos formar a grande família espírita que um dia unirá toda a Terra. Nós sabemos que isso ainda vai demorar, mas a doutrina espírita talvez seja a religião ou a doutrina que mais rapidamente se propagou no mundo todo. Nós temos espíritas no mundo todo, mas a preferência nossa pelo Brasil é muito grande, porque é aqui que está o maior número realmente de espíritas, não é? Então, ele chama atenção, inclusive nos livros dele, o livro dos médiuns, por exemplo, tem um estatuto, tem orientações de como é que os grupos devem funcionar, os cuidados, a prudência do movimento espírita, que ninguém manda em ninguém. Nós temos de aprender com a doutrina o que devemos fazer. Quando muito podemos conversar, trocar ideias, mas ninguém mandar em ninguém. Não pode ser de cima para baixo o movimento espírita. Temos de unir primeiro os corações, para depois unirmos os cérebros. Da mesma maneira que, tempos depois, nosso querido Bezerra veio nos orientar através da mediunidade do Chico Xavier, que o movimento espírita é urgente, mas não é apressado. Não pode ser feito com imposição de cima para baixo. Nós não temos o direito de impor nada a ninguém. Que a pessoa assuma a responsabilidade dos seus próprios atos pessoais e que a casa espírita também assuma essa responsabilidade, né?
Então, que a reforma moral é a base da doutrina espírita. E os espíritos avisavam para ele, inclusive o doutor Demery, um amigo dele espiritual, que ele precisava de repousar um pouco mais, porque ele não ia dar conta de todo o serviço que tinha de ser feito em tão pouco tempo. Mas ele não parava, ele era um gigante para trabalhar. Começava a trabalhar de madrugada e ia até a noite, às vezes virava a noite inteira. Como uma vez em que ele estava escrevendo uma página de um dos livros e começou a ouvir o barulho na parede do apartamento. Levantou e olhou, não achou nada. Quando a esposa chegou, ele disse a ela: estou ouvindo um barulho aqui que não para. E voltou a sentar para escrever, continuar escrevendo o artigo. O barulho continuou, até que ele desistiu e foi dormir. No dia seguinte, ele não comentou nada com ninguém. Na reunião da Sociedade Espírita, ele recebeu um recado, que era o Espírito Verdade, que ali estava mostrando para ele que havia um grande erro no que ele estava escrevendo, que ele revisse o texto para que não saísse com erro. Então, a gente vê a importância do trabalho do mestre Allan Kardec. E aí combinou com ele que todas as semanas, 15 minutos, ele estaria à disposição dele para poder rever alguns textos e corrigir o que não estivesse bom. E assim foi feito até os fins dos dias de Allan Kardec. É muito interessante, porque ele desencarna, então, no dia 31 de março de 1869. Ele estava com 14 anos só de trabalho na doutrina e fez isso tudo que vocês conhecem. Era realmente um espírito encarregado dessa missão na Terra. E é muito interessante porque ele estava de mudança, ele havia comprado um terreno na Rua de Sèvres, bem longe, e ia fazer ali, chegou a fazer ali apartamentos para ele morar e para espíritas pobres que não tivessem onde morar. Então ele estava de mudança, estava tudo encaixotado, a casa cheia de caixotes, de roupa, de tudo para a mudança ser feita no dia seguinte. Quando então batem a porta, ele vai atender, era um caixeiro que queria comprar um número da revista espírita que saía mensalmente. Ele então pegou a revista, entregou para o caixeiro e caiu fulminado pelo ataque cardíaco. Então vocês vejam que ele desencarnou trabalhando. E para aquela época era um homem idoso, não é? Porque uma pessoa naquela época que tivesse 60 anos, perto de 60 anos, era uma pessoa idosa. Hoje ele não seria considerado tão idoso assim, não é? Por causa da medicação, por causa da mudança de hábitos, mas ele trabalhou muito e conseguiu completar a obra dele, não é? E aí, o que fizeram? Acharam nos papéis dele vários documentos de artigos que ele pretendia publicar. A revista do mês seguinte já estava preparada, já tinha entregue na gráfica para ser impressa, e saiu o número seguinte, e aí eles pegaram aqueles papéis junto com a Meli e resolveram publicar depois um livro chamado Obras Póstumas, que é muito interessante, que tem muito material que ele guardava para uma publicação futura, né? E é interessante que eu vou contar para vocês uma novidade. O ano passado, se não me engano, que com essa pandemia, eu já não sei mais se foi o ano passado ou outro ano, a Universidade Federal de Juiz de Fora recebeu muito material escrito por Kardec, cartas, com a própria letra dele, artigos que nunca foram publicados e vistos. Então, está sendo feita a tradução desse material, que um dia nós teremos em nossas mãos para podermos conhecer mais na intimidade o nosso mestre Allan Kardec. Porque são cartas, são situações familiares, muito interessante esse material que está sendo ainda traduzido para o português. Um dia teremos esse material em mãos. Agora eu gostaria, terminando,
que nós pudéssemos refletir sobre algumas coisas colocadas por Kardec. A primeira delas é que existem 3 tipos de espíritas. Vamos ver em qual desses tipos nós nos encaixamos. Aqueles que creem nos fenômenos. Aí não passa disso. É verdade, existe mesmo, mas tudo bem. Continua levando a vida do mesmo jeito. O segundo tipo são aqueles que percebem o alcance moral de haver a comunicação dos espíritos que não são visíveis às vezes, mas não estão ausentes, mas não praticam as orientações recebidas, nem por eles, nem nos livros espíritas. Então, percebe o alcance moral, mas fica por isso mesmo, não tem. Conhecendo a doutrina, a praticam. Ou seja, espíritas verdadeiros. Porque a doutrina visa a nossa reforma moral, para que possamos mudar de faixa vibratória, nos tornarmos realmente espíritas cristãos, porque a base da doutrina é a teoria toda e a orientação toda dada por Jesus. Nós sabemos, não é, que temos consideradas 3 revelações, a doutrina considera 3 revelações. A primeira delas são os livros de Moisés, que trouxe a justiça para a terra. Depois veio Jesus trazendo o amor. E agora a doutrina espírita trazendo a verdade, para abrir a nossa consciência, abrir o nosso raciocínio e nos levar mais rapidamente a mudanças morais, para que possamos evoluir, que é o motivo de nós reencarnarmos. Então, fecha, então, com a doutrina espírita, fecham as 3 revelações, justiça, amor e verdade. Então, vamos ver algo muito interessante. Nós sabemos que no livro dos Espíritos tem a pergunta que fala a respeito do que é a caridade, né? Que ele responde que é benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Então, vocês podem observar, quando ele fala que a caridade é a base da doutrina espírita, não é uma caridade assistencialista, embora quando há necessidade, assiste-se também, mas é muito mais ampla, porque ele diz, se um espírita não for caridoso, não aprender a perdoar, inclusive os inimigos, ele não pode se dizer espírita. Então, quando a gente pensa, às vezes, que dentro das próprias casas espíritas há tanta divergência, há tanta briga, há tanta confusão, a gente fica precisando de refletir mais nas orientações de Kardec. Se nós não perdoarmos aos nossos inimigos, e muitas vezes estamos encarnados com eles para um trabalho de ajuste, de aprendizado recíproco, nós não podemos nos considerar ainda espíritas. Então, a questão da caridade, precisamos de meditar mais sobre o que é caridade, desde a caridade com a família, a caridade na sociedade, a caridade no grupo espírita, e também, quando necessária, a assistência material. Mas a caridade verdadeira é quando nós abrimos o nosso coração para perdoar os nossos irmãos, não é? Então, o verdadeiro espírita é este. E ele aí diz, fora da caridade não há salvação. Exatamente porque sem caridade nós estamos com mágoas, estamos com ódio no coração, então não podemos realmente estar num bom plano de salvação espiritual, numa boa harmonia com os espíritos superiores, né? Outra coisa que ele chama muita atenção, trabalho de solidariedade e tolerância, é um lema espírita. Trabalhar sempre no bem, a solidariedade com todos, inimigos e amigos, e a tolerância também com os diferentes, com os que pensam diferente de nós, sem querermos impor
a nossa ideia a quem quer que seja. Podemos, quando muito, conversar sobre, mas sem impor ao outro, porque a mudança não pode ser feita de fora para dentro. A pessoa tem de estar convicta de que aquilo é importante. Por isso que ele diz também, num dos trabalhos dele, que o Espiritismo veio não para fazer homens devotos, crentes devotos, mas homens convictos. E quando você está convicto de uma coisa que é verdade, você caminha com fraternidade, com amor. Mas a devoção não, porque as outras religiões têm muitos devotos, mas não são convictos. Isso é muito importante a gente pensar. Outra coisa que ele falou muito para nós é que a doutrina ela é progressiva. À medida que o tempo passa, virão outras complementações para nós entendermos melhor o contexto doutrinário. E a cada um segundo as suas obras. Então, nós não nos iludamos. Não é por ter feito muito, só do ponto de vista material, mas não tendo conseguido evangelizar os nossos corações, que nós evoluiremos. Temos de ter as duas asas, a da inteligência e a do amor. Ele diz, fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Isso é maravilhoso, não é? Dai de graça o que de graça receberdes. Então, nós vemos que no Espiritismo nós não temos sacerdócio organizado, não temos venda de nada dentro da casa espírita, não temos rituais nenhum para serem cobrados. Então, é o dai de graça o que de graça recebemos, que é a orientação espírita e espiritual, né? Nós sabemos que a doutrina espírita é a religião cósmica do amor. Por quê? Para vencer o nosso egoísmo e o nosso materialismo. Kardec chama atenção no Livro dos Espíritos que o objetivo da doutrina espírita é vencer o materialismo, para que o homem evolua. E para vencer o materialismo, temos de começar vencendo o egoísmo próprio. Quando nós ficamos acastelados no nosso egoísmo, só pensamos em nós e não conseguimos ter a fraternidade para com os demais, não é? É uma religião verdadeira, é uma religião natural. Não tem rituais, não tem roupa própria, não tem simbolismos nenhum, não tem nada que possa atrair só os sentidos, mas é de dentro para fora, né? Sem sacerdócio organizado, sem nada disso. Amai-vos e instruí-vos. Sim, mas esse instruí-vos, nós temos de pensar, eu conheci muitas pessoas analfabetas que conheciam mais doutrina que muito doutor de anel no dedo. Então, esse instruir é entender as notícias espíritas, entender todas as questões filosóficas e religiosas, que aí qualquer um pode entender, desde que lhe seja explicado. Então, não vamos confundir esse instruir com ser doutor, não. Porque o título de doutor fica do lado de fora do centro. Dentro do centro, somos todos irmãos. Amai-vos e instruí-vos. Há muitas moradas na casa do Pai, Jesus já ensinou, e eu vou para lhes preparar o lugar. E a doutrina vem mostrar isso, os vários planos espirituais, os vários e todos planetas habitados, né? Ninguém pode ver o reino de Deus, disse Jesus para Nicodemos, se não nascer de novo. Porque é nascendo que nós fazemos a nossa evolução, nosso aprendizado e resgatamos as nossas dificuldades. Cada grupo, correspondendo sempre si, está lá no item 334, Livro dos Médiuns, formará a grande família espírita que um dia unirá toda a Terra. De pequeno grupo em pequeno grupo, formaremos a grande família espírita. Então, nós temos só de agradecer ao codificador. Agradecer a ele por tudo que nos tem dado. Por todas as bênçãos dessa encarnação, temos conhecido a doutrina espírita, que nos leva a suportar as dificuldades com alegria, com ânimo, com fé, com confiança, sabendo que a nossa passagem na Terra, ela é rápida, nós não vamos ficar aqui sofrendo para sempre, nós vamos evoluindo, e à medida que a Terra evolua também, nós voltamos já em situação melhor.
Então, esse otimismo, essa alegria de viver que a doutrina nos traz, no trabalho também doutrinário, no trabalho assistencial, faz com que nós tenhamos no coração sempre essa chama ardente de certeza absoluta da proteção de Deus, da proteção de Jesus, o nosso mestre maior, e da ajuda dos amigos espirituais que velam por todos nós. Então, nesse momento, gostaríamos muito que todos nós enviássemos ao nosso Allan Kardec a nossa mensagem de agradecimento, que onde ele estiver nos altos páramos celestiais, ele possa receber de todos nós a eterna gratidão por termos encontrado esse rumo, esse norte maravilhoso que a doutrina espírita nos oferece. Seja você, Allan Kardec, sempre o nosso mestre, seja sempre aquele que nos ajudou a achar o caminho da libertação espiritual. Que Jesus possa abençoá-lo onde estiver. Receba nesse momento o nosso carinho e a nossa eterna gratidão. Agradecendo pelo carinho, pela atenção que sempre nos oferta quando fazemos esse convite a Eliane. E assim convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e orarmos. Senhor, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos esses momentos que aqui passamos juntos, acordados, e que essas energias que aqui fizeram possam chegar a todos os corações chorosos, tristes, amargurados, perturbados. A todos aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração, filhos, pais, avós, tios, amigos, conhecidos, e não esquecendo daqueles que algum dia, nesta ou em outra existência, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, os prejudicamos. Obrigado aos espíritos amigos que aqui participaram conosco, encarnados e desencarnados. A Zilda Gama, diretora e mentora desta casa, a Allan Kardec, que nos proporcionou ter esse conhecimento bem compacto, trazendo essas informações. Ao nosso Mestre Jesus e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, que muito nos ama. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada, mais uma irmã. vez, Helene. Um abraço, muita paz. Uma paz também. Deus abençoe o Zilda Gama. Obrigado, querida.